15 da 11ª semana. Nesta aula nós fechamos o ciclo de doenças causadas por micro-organismos e nessa aula vamos ver a microbiologia para vírus, virologia. Então nessa aula nós vamos ver a virologia clínica dos aspectos onde você identifica doenças virais através de exames laboratoriais, os métodos de identificação eu vou misturar um pouquinho com as doenças, falar delas, falar sobre as infecções virais e falar um pouco sobre a interpretação dos resultados e frente à janela imunológica nós vamos fazer uma atividade de discussão lá no AVA, ok? Então, sobre a virologia clínica, as propriedades físico-químicas dos vírus tornaram eles resistentes ao sistema imune atual. Então, as mutações, as capacidades de variar suas formas permitem que os vírus acometam os seres humanos de forma contundente repetidamente. Então, muitas vezes você tem vírus que parecem que haviam sumido e aí eles retornam. Tanto é que estamos passando por um tempo de pandemia devido a um vírus que veio possivelmente do animal, do morcego, e se estabeleceu aí e se espalhou pelo mundo, fazendo com que várias pessoas viessem a perecer frente a essa doença que para os animais não tinha uma importância tão grande. Então nós precisamos estar atentos a essa questão de contato com o ambiente, porque no ambiente nós temos muitos vírus. E por isso precisamos de avaliações rápidas e precisas que possam identificar e quantificar a presença desse vírus. Qualificar se tem ou não tem o vírus e se tem qual o vírus e qual que é a capacidade de transmissão dele. Visto que hoje as populações estão cada vez mais próximas, então você pode ter facilmente a passagem de um vírus de um indivíduo para o outro indivíduo, tornando-se epidemias e como nós estamos vivendo, mais uma vez, a pandemia, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma classificação da taxonomia dos vírus. É bom a gente entender as características, principalmente quando a gente fala de características biológicas. Então você tem vários tipos de vírus e o que a gente mais fala sobre DNA vírus e RNA vírus. E daí essas características também combinadas à forma do seu capsídeo, permitindo a classificação. Então existe uma classificação que lá em 1971 foi estabelecida, que nós chamamos de classificação de Baltimore, pela presença do material genético, que muitas vezes se apresenta com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, e o RNA pode haver a RNA de fita dupla, onde você tem duas fitas de RNA, e isso classifica eles nessa taxonomia. Por que é importante hoje nós entendermos da taxonomia dos vírus? Porque pela família dos vírus nós conseguimos identificar a origem deles e as mutações possíveis que aconteceram para esse vírus acometer os humanos. Então muitos dos vírus que estão aqui apresentados, eles não pertencem só à classe de virulência humana. Destaco aqui o coronavírus, que até 1960 nós não tínhamos ideia que poderia causar doenças em humanos. E ele era um vírus um pouco esquecido. Havia aquelas ocorrências pontuais, mas não nessa magnitude que estamos passando agora. Ok? E como que é o composto vírus? Então, a representação do coronavírus. Eu tenho basicamente uma cápsula, que nós chamamos de capsídeo, e o ácido nucleico. E tem algumas proteínas, essas proteínas que facilitam a adesão e a entrada, a invasão das células hospedeiras, bem como o início do ciclo viral, que muitas vezes é dado por enzimas presentes no próprio vírus, ok? E qual que é o processo de síntese viral? Então, na classe 1, ocorre no citoplasma independente do genoma, o que é bloqueado. Na classe 2, pode ser realizado no núcleo com síntese do genoma celular. Então, quando a célula vai replicar, ela replica o material genético do vírus. E na classe 3, processa-se no citoplasma no início de uma das fitas de ácido nucleico copiado. Então, esse aqui é a maneira mais rápida de você replicar o vírus, na classe 3. E aqui nós temos um exemplo de o que é a formação dos vírus,
onde você tem duas fases. Tem o ciclo lisogênico, onde você vai ter integração do DNA, como no herpes vírus, e daí vai ter divisão de células, então é bem característico nisso, e a fase lítica, o ciclo lítico, onde você tem a ruptura das células e liberação dos vírus, que são as cópias virais. Ok? Aqui eu coloquei para vocês um esquema mostrando a porta de entrada da maioria dos vírus no nosso corpo. Então vocês vão ver lá que tem o influenza, o rotavírus, papilovírus e o HIV. Todos eles entram em contato com o sistema respiratório, mas eles não agem em doença. Então, por quê? Porque não permite a replicação viral. Mas quando entra através do sangue, você tem replicação viral porque atinge o alvo celular. Beleza? Então, ó, você tem por primeiro o herpes zoster, depois o pulmão, onde é a glândula salivar, onde pode ter o vírus da cachumba, mucosas nasal, o vírus da varicela, sarampo e rubéola, e no cérebro, onde tem os polivírus e a raiva. E também tem um tipo de sarampo que acomete. Então aqui é só um exemplo de como nós estamos suscetíveis aos vírus. Aqui é interessante que eu segmentei um glossário apresentado na portaria 2259 de 2005, onde ele traz diversas formas de você fazer a epidemiologia de um vírus. Então, quando você define o que é um oportunista, quando você tem uma pandemia, uma epidemia que alcança grandes extensões geográficas de forma quase que simultânea, o deslocamento de um continente para o outro, é o que nós estamos vivendo, patogenicidade, portador, taxa de prevalência e um termo que está sendo pouco apresentado na mídia leiga, que é o período prodrômico. O que é o período prodrômico? É um intervalo entre você ter um sintoma, por exemplo, uma dor de cabeça, até chegar aos sintomas característicos da doença. Beleza? Também existem os casos autóctones, que são os casos onde você adquire no local. É preocupante porque, por exemplo, não existe caso autóctone de malária em Curitiba, mas existe caso autóctone de dengue. Então, se desenvolveu dengue aqui, em algum local teve a proliferação do vetor que carregou o vírus. Daí o caso suspeito, a pessoa ou animal cuja história clínica evidencia a possibilidade de você ter o vírus, e comportamento de risco, o que as pessoas estão evitando atualmente através do isolamento social e do uso de máscaras. Ok? Então, esses termos estão lá na portaria 2259/2005 do Ministério da Saúde. Quem quiser pode acessar e se informar um pouquinho melhor. E no caso de uma investigação de um vírus, como que é feita a investigação clínica? Trouxe aqui a investigação clínica do Covid-19. Então, lá na investigação clínica, você tem a presença do vírus circulante. Você não sabe onde está esse vírus. Muitas vezes ele está lá em pessoas de forma assintomática. Você não reconhece que a pessoa esteja contaminada. E pode haver infecção das outras pessoas. E daí você precisa fazer um diagnóstico. Só vai conseguir fazer o diagnóstico, nesse caso, por QT-PCR. Ou então, se você sabe que a pessoa tem o vírus porque entrou em contato com alguém com o vírus, você faz a vigilância epidemiológica, faz o acompanhamento com os anticorpos anti-SARS-CoV-2 e a quantificação do RT-PCR de tempos em tempos. O ideal é a cada 14, 15 dias. Ainda não é bem definido esse tempo porque os períodos de incubação cabem a cada indivíduo. A gente vê que existe uma regularidade em torno de 14 dias, mas não é regra. Quando a doença se manifesta, você faz um monitoramento do prognóstico, faz vários testes laboratoriais para saber se essa doença está progredindo ou está regredindo. Porque muitas vezes, se ela progredir de uma forma muito aguda, pode ser fatal para o paciente. E no caso daqueles pacientes recuperados, faz a vigilância epidemiológica com anticorpos anti-SARS-CoV-2. É o que os países europeus já estão fazendo a vigilância epidemiológica dos casos curados do Covid-19. Ok?
E o diagnóstico das doenças virais? Então, o que nós fazemos para saber a presença de um vírus? Muitas vezes nós não conseguimos olhar diretamente pela perspectiva de um agente infeccioso, observando o vírus em si. Nós observamos a resposta imunológica ao vírus, que é dada pela resposta imunológica adaptativa através das moléculas de IgM e IgG. Lembrando que IgM é de fase aguda e IgG é de fase crônica ou então de doença curada, ou então de refratariedade à doença. Os períodos de fase aguda, onde estão presentes o IgM, podem variar de doença para doença, por isso é bastante importante conhecer a fisiopatologia da doença, ok? E você pode fazer também através de proteínas virais, como no caso do HIV, você procura lá fragmentos de proteínas. Tem alguns testes para COVID que estão sendo desenvolvidos que estão buscando essas proteínas. E o mais adequado é quando você procura um material genético viral, que daí você tem certeza da presença do vírus em pequenas quantidades. E a maioria desses ensaios, eles devem ser quali-quantitativos. Por quê? Porque você tem que saber quantidade de vírus presente para saber se isso não pode acarretar uma transmissão ou uma nova infecção. Ou então, se o vírus não está progredindo, como no caso de uma hepatite C. E quanto maior o sinal de positividade, então quando você faz as reações de antígeno-anticorpo marcado, isso gera um sinal. E esse sinal quer dizer que você está tendo a presença do vírus ou dos antígenos virais ou então dos anticorpos virais naquele local. Por que eu falo antígenos e anticorpos? Hoje, das ferramentas de imunodiagnóstico é o ELISA de quarta geração, que avalia tanto antígenos quanto anticorpos. Ok? E os testes devem ser sempre específicos e sensíveis. Esse equilíbrio de sensibilidade e especificidade é bem discutido em relação aos diagnósticos rápidos, principalmente por imunocromatografia. Muitas vezes o teste é específico, porém ele é muito sensível, dando uma baixa especificidade. Ele reduz a especificidade para aumentar a sensibilidade. Aconteceu já no passado de alguns pacientes que desenvolveram sarampo e tinham IgM, já estavam refratários e curados de sarampo, positivarem para o teste de HIV. O fabricante reviu isso, ainda bem que estava em estudo de classe 3, e conseguiu ajustar para que não houvesse mais falsos positivos para HIV, beleza? Todo o teste, todo o kit de diagnóstico, ele vem com as características de especificidade e sensibilidade e devem ser avaliadas no momento da seleção para aplicação. Então, dependendo do que você quer saber, por exemplo, num banco de sangue, eu preciso de mais sensibilidade e menos especificidade. Eu preciso saber se eu tenho a presença de alguma imunoglobulina que possa indicar uma doença. Se indicar uma doença, eu vou usar um teste mais específico para ter certeza que é aquela doença. Ok? E aqui eu separei para vocês algumas doenças bastante relevantes virais, começando pelo citomegalovírus, que são um vírus da família da Herpesviridae, com alta especificidade em relação ao hospedeiro, e causam infecções tanto em homem quanto macaco e roedores. Isso é preocupante porque você pode formar reservatórios virais, principalmente nos roedores que estão no nosso meio e nós não observamos. Ratos, camundongos que podem se alimentar na nossa casa e nós não estamos fazendo controle, beleza? As estatísticas de HCV no Brasil não são muito. As estatísticas no Brasil Então, pessoal, vamos começar com o citomegalovírus. O citomegalovírus é um vírus da família do herpes vírus e tem alta relação com o hospedeiro, causa infecção em vários mamíferos, principalmente homem, macaco e roedores, o que é muito negativo, porque nós podemos formar reservatórios virais
e ter contaminação no homem. Nos Estados Unidos, estima-se que 50 a 80% dos adultos sejam infectados pelo vírus, os quais muitas vezes são assintomáticos. Há uma soroprevalência em relação à idade. Então, em torno de 60% indivíduos com 6 anos e 90% indivíduos com 80 anos. O citomegalovírus também é o vírus mais frequente transmitido para o feto em desenvolvimento. Pode causar algumas malformações e até mesmo fazer um aborto espontâneo do feto. No diagnóstico do citomegalovírus, principalmente para gestantes, você tem que observar a presença e o equilíbrio de IgG e IgM. Olhem só o algoritmo utilizado. Se eu faço um teste de triagem, eu tenho IgG negativo e IgM negativo, é um teste de prevenção. O teste não é positivo e não tive suspeita. Essa suspeita pode acontecer, por exemplo, por um parceiro que tenha citomegalovírus, ou então um histórico de citomegalovírus na família. Quando você faz uma triagem e tem IgG positivo e IgM negativo, pode ser que o paciente já seja imune, provavelmente uma infecção passada, e nenhum teste adicional é requerido. Você só descobriu que o paciente tem IgG positivo e não está desenvolvendo a doença. Nesse caso aqui está sintomático. Quando o paciente apresenta algum tipo de sintoma, daí tem que se preocupar, que pode ser um IgG positivo com IgM positivo, tem que fazer o teste de IgG para avidez. Por que avidez? Porque daí vai mostrar força de reação. Se tiver alta avidez, pode ocorrer a mais ou menos 3 meses. E se você tem uma baixa avidez, você não tem como detectar o momento que foi feita essa infecção. Então você não pode avaliar como que vai ser o prognóstico e se vai poder passar isso para o feto. Grandes chances, mas nós não temos como saber o impacto disso na gestação. E no caso que é um pouquinho mais comum, vamos dizer assim, você tem o IgG negativo e o IgM positivo, e daí o início da infecção e reações inespecíficas. Por que eu digo que esse é mais comum? Porque nesse caso você tem uma suspeita clínica onde você vai buscar informações sobre citomegalovírus. Então lá tem aparecimento daquelas bolhas em mucosa, tem sensações de queimação, principalmente na região abdominal, aparecimento de feridas, isso indica a presença de citomegalovírus. E daí você tem que saber se está tendo a infecção ou se só está sendo um sintoma relacionado ou não relacionado. E precisa repetir após 3 semanas para saber se está evoluindo o vírus. Então, a janela imunológica dele é mais ou menos de 3 semanas, porque 3 semanas depois você pode fazer o IgG ficar positivo e daí você vai ter esse caso aqui, ok? Vamos passar para as hepatites. A hepatite, qualquer doença inflamatória do fígado. E eu posso classificar elas basicamente em 3 tipos. Viral, quando você tem a presença de um elemento viral que pode ser um vírus A, B, C, D ou aqueles errantes E, F, G, que é muito comum nas regiões norte do Brasil. Pode ser por origem tóxica, causado por medicamentos, álcool ou drogas ilícitas. É comum nós encontrarmos hepatites tóxicas associadas a hepatites virais, principalmente naqueles indivíduos drogaditos. Na doença autoimune, onde você já vai ter um aspecto do paciente que tem uma predisposição a ter essas doenças e vai fazer lá a hepatite autoimune com anticorpos. É importante ver a quantidade dos anticorpos, porque se for uma doença autoimune, o título de anticorpo vai ser muito alto, ok? E os sintomas da hepatite? Icterícia, colapso na produção de proteínas totais, prejuízo em todas as funções do fígado e a cirrose. A cirrose que vai gerar uma fibrose e vai reduzir a capacidade metabólica do fígado. As características clínicas são perda de apetite, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, vômito. A urina escura pode ser tem pacientes que descrevem que a urina chega a ter cor de Coca-Cola, as fezes ficam bem claras, esteatoicas, bastante gordurosas,
pele e olhos amarelados, então aqui vocês podem ver, e dor nas juntas. Isso é indicativo de uma hepatite, tanto para A, quanto para B, quanto para C, quanto para viral e para doença autoimune. Isso aqui quer dizer infecção, ou melhor, inflamação hepática, onde você tem um colapso na função hepática. Se for uma hepatite viral, você tem que fazer o exame e descobrir qual tipo de hepatite, se é A, B, C ou D, ou alguma errante, caso você esteja em uma área endêmica desse tipo de hepatite. Principalmente no estado do Amazonas, onde o saneamento básico não é muito efetivo, a ingesta de água pode levar a contato com alguns tipos errantes de hepatite, principalmente a E, a F e a G, que nós chamamos de errantes. A interpretação de marcadores sorológicos no caso de hepatite A. Eu tenho lá a hepatite A aguda, com uma infecção recente, eu vou ter o anti-HVA total positivo e o anti-HVA IgM positivo. Se é uma infecção passada ou foi feita uma vacina, você vai ter o anti-HVA positivo e o anti-HVA IgM negativo. Se você está suscetível, quer dizer que você não foi imunizado ou que você nunca teve contato com a hepatite A, ambos anti-HVA total negativo e anti-HVA IgM negativo. E nos casos de hepatite B e C? Nos casos de hepatite B é um pouquinho mais complexo, porque você vai ter dois tipos de antígeno, o anti-HBs AG e o anti-HBe AG, que vai estar positivo e negativo conforme a fase da doença. E também os anticorpos em resposta. Então eu tenho os antígenos e anticorpos. Muitas vezes eu tenho que combinar esses antígenos e anticorpos para saber a fase da doença. Então em fase aguda de uma hepatite B, eu vou ter positivo para anti-HBs AG, positivo para anti-HBe, negativo para anti-HBc IgG, mas positivo para anti-HBc IgM. E o anti-HBs IgG negativo. Então percebam que eu só positivei um anticorpo, mas eu positivei dois antígenos. Quando você tem uma crônica, você tem os dois antígenos e o anti-HBc positivo. Já quando ela é uma crônica inativa, quer dizer que não está tendo mais sinais e sintomas, você vai ter o anti-HBsAg positivo, anti-HBe negativo, anti-HBc IgG positivo, anti-HBc IgM negativo e anti-HBs IgG negativo. E se essa doença for curada? Se eu tive a doença, ela se desenvolveu, mas acabou podendo ser curada, controlada e curada. Anti-HBsAg negativo, anti-HBe negativo, anti-HBc IgG positivo, anti-HBc IgM negativo e o anti-HBs IgG positivo. Então, o anti-HBs IgG positivo, ele quer dizer se você teve contato e não está tendo mais replicação viral, bem como aparece isso na vacina. Beleza? Já a interpretação dos resultados sorológicos da hepatite C são bastante simples. Ou você tem um anticorpo anti-HBc, que pode estar positivo na fase aguda ou crônica. Quem vai dizer a fase aguda ou crônica é o estado clínico do paciente. Hoje existem alguns padrões clínicos que definem a hepatite, porém ainda não há marcador específico, marcador imunológico, específico. O que é feito geralmente é a carga viral, onde você faz, através do exame de NAT, a avaliação desses vírus. E as formas errantes da interpretação do resultado de uma hepatite D frente às outras. Olha só, quando eu posso ter uma co-infecção, então eu tenho lá o anti-D positivo, anti-HDV, que é para hepatite D. A única coisa que vai mudar é se você tem a presença dos outros vírus.
o que pode acontecer é que você tem um anti-HBC positivo, IgM indicando que você tenha uma hepatite C associada, ok? E quando você tiver a cura, você vai ter positividade para anti-HBC total, no caso de uma hepatite C, e na hepatite D vai positivar o anti-HBs. Só isso. As hepatites errantes, elas dependem da região. E é bom acompanhar o Ministério da Saúde, porque sempre estão sendo publicadas cartilhas novas em relação aos tipos de infecção, ok? E as hepatites, o prognóstico. Hepatite A, geralmente após 3 meses, o paciente já se recupera. Hepatite B tem um prognóstico bom, depende do tempo de resposta do paciente, e a infecção pode variar até 2 anos. Então, você pode ter lá um período bem intenso, que pode gerar em torno de 120 a 180 dias, e depois ele vai ficar por muito tempo ali comprometido. E pode ter uma hepatite fulminante, principalmente em pacientes com imunodeficiência, e daí eu destaco o pessoal com HIV, soro positivo, e também crianças. Já na hepatite C, a cronificação ocorre só em 60 a 90% dos casos, não são todos os casos. E a evolução é lenta, gerando cirrose e hepatocarcinoma. E a maioria dos casos, o único jeito de controlar a hepatite C quando comprometido em grandes quantidades do fígado é o transplante hepático. Testes laboratoriais complementares, avaliação hepática. Então, para você acompanhar o indivíduo com a hepatite, você tem que acompanhar a função hepática. São 4 dos marcadores principais e tem 4 aqui de acompanhamentos secundários, acompanhamentos em geral, no global do paciente. Então, bilirrubinas, a transaminase AST-ALT, a fosfatase alcalina e a gama-GT. Já as proteínas totais, atividade de protrombina, hemograma e amônia, eles mostram o total, como que o paciente está em sua condição fisiológica. Não são específicos, mas ajudam a indicar o estado do paciente. Beleza? Vamos para o HIV. O vírus HIV nós temos 2 tipos, HIV1 e HIV2. Ele é um vírus lentivírus e difícil de ser combatido por causa da mutação. Então eu não consigo fazer uma vacina, não consigo fazer anticorpos, porque ele tem uma mutação muito grande. E geralmente eles alojam o DNA, depois que foi convertido, porque ele é um RNA vírus, e produz DNA através da transcriptase reversa. E aloca junto da célula, do DNA das células TCD4 positivas, que durante a expansão clonal aumentam o número de cópias virais. Então, eles fazem com que tenha alta taxa de reprodução e acabam aumentando a variação, o erro. Então, isso gera mutação no vírus também. Ok? A cápsula do HIV é feita por proteínas presentes nas células humanas, o que dificulta o reconhecimento do sistema imune próprio e não próprio. Por isso que é necessário, na maioria das vezes, fazer um exame do Western blot, onde você separa as proteínas e vai avaliar frações específicas e vai ver a quantidade dos anticorpos. Beleza? Os testes para HIV. Os testes mais comuns detectam a presença de anticorpos. Os anticorpos aparecem de 6 a 12 semanas por causa da janela imunológica. Pode ter uma janela imunológica maior? Pode. Hoje nós temos artigos científicos que mostram aí pacientes que têm por mais de 24 meses a presença do vírus e ainda não tem os anticorpos, ou não houve cópias virais. Tem um caso de um grupo de mulheres africanas, onde tem mais de 10 anos já com infecção de HIV, a presença do vírus, mas não há a presença de anticorpos. Então elas se tornaram refratárias a esse HIV. E essa resposta imune que são avaliados nos testes sorológicos, é uma pena que elas são apenas um indicador de resposta, porque elas não agem no controle do HIV.
E não agindo no controle do HIV, o indivíduo portador pode se tornar transmissor da doença, ok? Aqui eu trouxe para vocês a classificação entre o HIV, a taxa de HIV, e a clínica do paciente, que pode levar a AIDS, que é a doença imunodeficiente adquirida, onde você desenvolve uma resposta imune não estruturada, gerando um impacto muito grande à resposta adaptativa, principalmente para aquelas doenças oportunistas. Então, uma simples diarreia pode levar o indivíduo a óbito. Uma tuberculose se instala no paciente, coisas que no paciente rígido não acontece. Infecções bacterianas são muito comuns. Então, vamos lá. No estágio 1, você tem infecção pelo HIV e ela é sintomática, não é classificado como AIDS. Já no estágio 2, inclui pequenas manifestações mucocutâneas, principalmente infecções do trato respiratório superior. Estágio 3 inclui diarreia crônica e mais infecções bacterianas e tuberculose pulmonar. Estágio 4, você pode ter toxoplasmose cerebral, candidíase do esôfago, você tem um comprometimento muito grande da árvore respiratória, você tem a presença do sarcoma de Kaposi, que vai aparecendo na pele do indivíduo, e daí você caracteriza esse indivíduo já como AIDS, que é uma síndrome que acomete o sistema imune, ok? E para fazer a identificação pelo diagnóstico, nós usamos os genes, que são o ENVI, o POL e o GAG, e tem os produtos dos genes, onde você vai ter lá as moléculas de proteínas e glicoproteínas, onde você pode avaliar através de anticorpos via ELISA de quarta geração ou Western blot, que são os dois métodos mais utilizados e preconizados pelo Ministério da Saúde. Lembrando que você tem o RNA do vírus na primeira, segunda semana, uma quantidade muito pequena, só vai ter o pico lá na terceira semana, e na metade entre a terceira e a quarta semana você tem a P24, que é a proteína marcador do cerne do vírus, pro HIV1, ok? Pro HIV2 eu tenho a proteína 26. Só depois da quarta semana que você vai ter IgM positivo. Então já passou um mês aí o vírus se replicando para você ter um marcador sorológico. Por isso que é necessário fazer exames de biologia molecular e o ELISA de quarta geração, porque ele pega antígenos também. E lá pela quinta semana você começa a produção das imunoglobulinas IgG, que são proteínas de fase crônica. Beleza? Então aqui os exemplos do Western blot, onde você separa as proteínas e avalia a presença dos anticorpos específicos, quantificando cada anticorpo. Então, na maioria dos testes, você tem que positivar algumas proteínas com uma certa intensidade de reação para provar que é o HIV. E análise de quarta geração, onde você incuba ele com os antígenos e anticorpos e reconhece antígenos e anticorpos presentes na amostra. No Brasil, é aceitável a utilização de testes rápidos, principalmente os imunocromatográficos e os imunoconcentração, para você comprovar a doença. Então, na dificuldade de ter um laboratório mais estruturado, que tenha capacidade de realizar exames complexos como o ELISA e o Western blot, eu posso usar a imunocromatografia para fazer o diagnóstico. Existe um algoritmo que eu vou apresentar para vocês no slide seguinte que permite fazer essa avaliação. Então, lá tem a imunocromatografia, que você tem lá uma especificidade bem alta e uma sensibilidade maior ainda. Ok? Então, o desempenho é super satisfatório. Você tem 4 pontos de 5 possíveis por uma organização mundial que reconhece a aplicabilidade desses ensaios. Lembrando que esses ensaios não são única e exclusivamente aplicados aqui no Brasil. E você tem alguns parâmetros lá que você pode aplicar.
A maioria dos ensaios é realizada por imunocromatografia lateral. Também pode ter por dupla migração, onde você vai ter lá a positividade. Por imunoconcentração, por imunoconcentração é raro você observar, mas pode ser que em algum momento vocês tenham o prazer de conhecer. Você observa o teste e o controle para ver se os dois vão positivar. O controle fica bem intenso e o teste ele muda a intensidade, mostrando a quantidade de anticorpos que você tem contra o HIV. Já os de fase sólida, eles têm a grande vantagem que eles podem qualificar o tipo do HIV, se é HIV 1 ou 2. Os de imunocromatografia mais atuais já fazem isso também. Se se dá positivo para HIV, se é HIV1 ou HIV2. E o algoritmo utilizado para fazer em testes rápidos é esse aqui, ó. Você tem lá uma amostra de sangue, você pode realizar o primeiro teste rápido. Ele é válido, foi feito da maneira correta? Não, você tem que repetir o teste. Se sim, o resultado do exame foi reagente? Foi reagente. Você realiza o segundo teste, valida ele. Se foi validado, o resultado é reagente, sim, você diz que a amostra é reagente para HIV. Se for não, você não pode. Se teve uma primeira discordância, você tem que coletar uma amostra depois de um período. Geralmente o que se preconiza são 2 semanas, já para evitar essa janela imunológica. Você pula aqui 2 semanas e acaba fazendo por punção venosa ou encaminhando para um laboratório de maior complexidade. Esses testes aqui, eles têm o objetivo de, pelo menos, identificar se o indivíduo está ou esteve em contato com HIV para evitar a transmissão e disseminação. Então, por esse motivo que o Ministério da Saúde objetivou validar testes rápidos no diagnóstico de uma doença tão grave, tão complexa quanto o HIV. Beleza? E lá, o teste normal, padrão, quando você tem o teste 1 e o teste 2. Se o segundo é negativo, essa amostra está negativa naquele momento da coleta. Pode ser que futuramente isso mude. Se o primeiro teste deu negativo, o segundo positivo, é necessário fazer um teste. Tanto faz as combinações. O primeiro negativo, o segundo positivo, primeiro positivo, o segundo negativo. E daí, se der um negativo, amostra negativa para HIV, mas coleta a amostra depois de 30 dias, porque pode ter caído no período de janela imunológica. Se positivo, você já pode dizer que a amostra é positiva para HIV. E quando dá positivo no primeiro e no segundo, a amostra é positiva. Beleza? Vamos ver a última doença viral que eu separei para vocês, que tem a maior ocorrência no nosso meio, que é a rubéola. A rubéola é infecto-contagiosa, geralmente acontece em crianças de primeira e segunda infância, então entre 0 e 9 anos, com maior prevalência entre 5 e 9 anos. É transmissão por vias respiratórias e pode ser congênita. Daí que você tem um grande problema, porque se você tiver transmissão da rubéola, você pode ter uma má formação do feto, gerando lá surdez, retardo mental, complicação do globo ocular. Tem diversas malformações causadas pelo vírus. E o vírus, quando ele se manifesta através dessas pintas vermelhas pelo corpo, ok? E aqui, o diagnóstico. Geralmente se faz a partir do 5º ou 10º dia. Ele pode encontrar IgM. E o pico acontece de 20 a 30 dias depois. Daí lá no 35º, 40º dia que começa a aparecer o IgG. Então, vocês viram que a janela imunológica dele é um pouco maior. E muitas vezes o IgG demora até ter um alto grau para ter a soroconversão. O que é soroconverter? É quando o paciente produz uma quantidade de IgG, de células de memória, que é capaz de tornar ele refratário a desenvolver novamente essa doença, que nós chamamos de imunidade adquirida.
E o diagnóstico da rubéola congênita, como que é feito? Através de detectar a IgM fetal. A ausência de IgM com títulos de IgG no soro do recém-nascido pode ser um indício de infecção congênita. Então é feito geralmente via ELISA ou então via ELISA de quarta geração, onde você avalia lá a primeira amostragem, se deu negativo, você vai fazer a quantificação, e daí você pode ir até 1:16, tem que fazer as diluições do soro para identificar a quantidade de anticorpos. E isso você faz um título, titula e sabe se teve susceptibilidade, prima infecção, a primeira infecção, se foi imune ou só teve uma reinfecção, isso aqui é plausível. Então, você pode ter uma quantidade de anticorpos, mas não ser refratário, e pode ter uma reinfecção. A reinfecção é comum naqueles casos onde o paciente passou por algum momento de imunodebilitado, teve uma imunodeficiência ali, alguma coisa que alterou a resposta imune dele. E isso possibilita a reinfecção. E os imunoensaios para IgM e IgG têm valores de referência. Então lá você tem até 10 unidades internacionais de reação, é negativo. Maior que 10 unidades, 15 unidades, entre 10 e 15 unidades, ele cai na gray zone, naquela zona cinza onde eu não tenho certeza se pode ser ou não. E quando você tem mais que 15 unidades, você diz como reagente para o IgG. Já para o IgM, o índice é um pouquinho diferente. O índice de reatividade ele varia entre 0,8 e 1,20 de unidades internacionais. Então, menor que 0,8 é negativo. Entre 0,8 e 1,20 é indeterminado. Tem que refazer. E acima do 1,20 é reagente. É o que eu apresentei para vocês aqui nessa classificação utilizada pelo Ministério da Saúde. Do primeiro ao quarto dia, então você faz todo o acompanhamento e coleta as amostras. Do quinto ao 28º dia, você faz o acompanhamento. Se IgM positivo, confirma o caso. Se negativo, descarta o caso. Depois de 28 dias, você pode confirmar a presença ou dizer que não houve a doença, descartar. Mas o mais comum é quando você tem a suspeita, você positivar IgG após 28 dias. E os testes utilizados são o ELFA, porque ele tem uma sensibilidade maior, visto que ele usa um sinalizador com fluorescência, então ele é bastante específico, e os valores têm a mesma característica, ok? E aqui eu trouxe para vocês alguns resultados, como são apresentados para os pacientes. Então lá você tem anticorpos anti-rubéola IgG, reagente, mas ele não diz a quantidade, ou não reagente. Esse modelo aqui está sendo cada vez mais obsoleto, reagente ou não reagente. Muitas vezes só é feito dessa forma para fácil entendimento. Então, na rede pública ainda você vai encontrar. Quando você faz testes qualitativos, não fazem testes quantitativos, principalmente em testes rápidos. Testes laboratoriais, quando você faz um ELISA, você tem uma quantidade, daí você coloca essa quantidade, 1.000 unidades internacionais por ml, unidades internacionais por ml, e põe os valores de referência. Então, olha, um resultado de rubéola IgG muito positivo. E aqui eu tenho um resultado de anti-HBe que está no limite ali, ó, do não reagente. Então, você deixa uma dúvida. Seria melhor repetir esse exame. Beleza? Então, pessoal, para a interpretação de exames sorológicos, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a interpretação desses casos pontualmente, vendo toda a característica da doença e a presença ou não do agente viral. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.